Oi pessoal, dando continuidadezinha aqui essa metodologia que a gente vem adotando. Resolvi tirar um tempinho pra gente não perdê-lo na nossa próxima aula, onde vai ser somente revisão, pra gente fazer a correção juntos da nossa provinha, da nossa primeira avaliação. Caso, mesmo após essa correção, ainda fique alguma dúvida, ainda venha surgir algum tipo de dúvida, a gente vê outro momento para a gente estar pontuando mais ainda a explicação dessa possível dúvida, ok? De uma forma geral, né, muito me agradou essa primeira avaliação, a gente não teve nenhuma nota abaixo da média. Então, isso quer dizer que houve comprometimento de vocês, de realmente terem estudado, de realmente terem se engajado com a disciplina, como também o conteúdo ministrado, ele chegou para vocês de uma forma correta, bem direitinho. Porém, a professora ficou bem preocupada com a primeira questãozinha que fala das vias de administração, porque ninguém acertou a questão. E aí a gente não pontuou, né, de uma forma ampla, de uma forma bem mais aprofundada as vias. Mas eu passei para vocês no nosso último slide essa imagenzinha aqui, ó. Essa imagem, ela retrata justamente a primeira questão. Não tem nenhum tipo de texto, mas para quem acompanhou a última aulinha, né, antes da prova, vai lembrar comigo agora essa explicaçãozinha que eu havia dado. Ó, aqui a gente tem 3 formas de administração, né, que estão ilustradas: a intramuscular, a subcutânea e a intradérmica. Cada via de administração ela vai ter um ângulo utilizado de uma forma diferente. Então, a gente tem que a intramuscular faz um ângulo de 90 graus completo, vai diretamente para a corrente sanguínea. A subcutânea, ela já faz um ângulo pela metade de 45 graus, ela não tem contato diretamente com a nossa corrente. E a intradérmica, ela só faz um ângulo de 15 graus. Imaginem a demora que a intradérmica vai ter de realmente conseguir chegar, romper todas as paredes dérmicas para chegar na nossa corrente sanguínea. Então, nitidamente aqui a gente já vê a intramuscular, ela tem uma absorção rápida, porque ela tem contato direto com a nossa corrente sanguínea. A subcutânea, ela já fica ali na intermediária, né? Ela vai ter que romper somente uma barreira para conseguir chegar. E a intradérmica, percebam comigo que ela vai ter a via de absorção mais lenta. Ela só atinge realmente a partezinha de cima da derme, ó. Para ela conseguir chegar na nossa corrente sanguínea, que está sendo ilustrada aqui, né? Ela vai ter que romper essas barreiras todinhas para ela conseguir chegar. Então, a nossa questão, ela trata justamente disso, ó. Assinale a alternativa correta relacionada à via de administração de medicação de absorção mais lenta. E aí, naquela ilustração, a gente não traz a via endovenosa, né? Mas a gente já apontou que a via parenteral, que a via endovenosa, ela faz o quê? Ela faz a administração direto na corrente sanguínea. Então, nem precisa ter ali na ilustração, porque vocês já sabem, certo? E aí, muita gente marcou subcutânea, né? Houveram poucas pessoas que marcaram intramuscular, ninguém marcou endovenosa. Mas também ninguém marcou a correta, que a via de administração mais lenta que a gente tem é a intradérmica, que é justamente essa administração que faz um ângulozinho somente de 15 graus e que tem que romper muitas barreiras para chegar até a nossa corrente sanguínea, certo? Então, a gente tem aqui que a opção correta seria que a via de absorção mais lenta é intradérmica, tá? Que é essa daqui, ó, que faz um ângulozinho de 15 graus apenas. Tem que romper todas essas outras barreiras. Ok? Viu como não é difícil? Então, foi somente essa questão que me preocupou, porque realmente ninguém acertou e eu fiquei, meu Deus. Mas as outras questões, elas foram tranquilas, a gente vai fazer a correção mesmo assim. Mas a partir da segunda até a 10ª foi bem tranquilo. Tivemos muitos 9, né, por conta dessa primeira questão. E vamos continuar. Assinale a alternativa correta, que apresenta somente vias parenterais. E aí a gente já pontuou as vias de administração possíveis que a gente tem. E aí a via parenteral é aquela via que a administração de medicação acontece através da corrente sanguínea direta do paciente. Quando a gente utiliza um dispositivo, seja um
um gelco ou um scalp, né, que foi o que eu mostrei naquela aulinha no laboratório que eu fiz. E a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que perfurar uma via, tá? A gente vai ter que perfurar e conseguir que esse dispositivo ele entre diretamente dentro da corrente sanguínea do paciente. Então, vamos ver aqui nas opções quais são essas vias. Intramuscular, correto, né? A gente tem que administrar uma agulhazinha e faz contato direto com a corrente. Subcutânea, correto. Oral, não, né? Intradérmica, ok. Subcutânea, ok. Intramuscular, ok também. Então, a nossa opção já é a alternativa B, né? A segunda opçãozinha aqui. Vamos só pontuar as outras. Oral, não, que é a administração de medicamentos pela boca. Tópica, também não, que é a administração de medicamentos sob a pele. Intramuscular, sim. Endovenosa, sim. Oral, não. Tópica, não. Então, as vias de administração parenteral que a gente pode ter: intramuscular, intradérmica, subcutânea e endovenosa, tá? Bem facinho. Essa questãozinha aqui, também houveram algumas confusões com ela. Mas vamos lá. Essa questão ela vai pontuar a via de administração sublingual. A administração medicamentosa é de grande importância no tratamento das doenças e pode ser ministrada por diversas vias, né? A gente já viu as múltiplas opções de vias de administração que a gente tem. Com relação aos medicamentos sublinguais, é correto afirmar que medicamento sublingual é o quê? Aquele que a gente coloca na partezinha abaixo da língua. Quando a gente tem uma situação de emergência, né, que a gente não pode esperar o tempo de absorção das outras vias. A gente já pontuou que na nossa região anatômica aqui, abaixo da língua, a gente tem vasos sanguíneos. E isso facilita a absorção desse medicamento que vai ser colocado abaixo da língua. Não são todos os medicamentos que podem ser administrados dessa forma. E aí, devido à existência do captopril, eu acho que muita gente confundiu, mas vamos reiterar essa parte. Medicamento sublingual, ele não é somente para pressão arterial, certo? Existem outros tipos de medicamentos que podem ser administrados por via sublingual e que não corresponde a um pico hipertensivo. E aí, esse medicamento, ele precisa ser diluído na água? Não, o medicamento ele já vem naquela formulazinha, comprimido formado, né, que a gente pode colocar diretamente abaixo da língua. É a principal via utilizada durante uma emergência? Sim, com certeza, né? Porque a gente está numa emergência e eu acho que muita gente pensa que a principal via de uma emergência é a endovenosa, mas não, o tempo que a equipe perde para preparar material, o tempo que a equipe tem que ainda conseguir um acesso, né? Não consegue de primeiro. Se está falando de uma emergência, é um paciente que está possivelmente desidratado, um paciente que foi vítima de algum trauma. Então, a principal via de administração em situações de urgência e emergência é a via sublingual. E aí, houveram algumas marcações nessa opção. Usada somente em casos de hipertensão arterial? Não, certo? E uma dicasinha, suspeitem da palavra somente, exclusivamente. Isso me dá uma ideia de algo muito restrito, que é só para aquilo. Então, as medicações sublinguais foram feitas somente para casos de pico hipertensivo, né? Não, a indústria farmacêutica ela não conseguiria produzir uma medicação sublingual por essa via exclusivamente para um tipo de distúrbio, para um tipo de situação, certo? Então, não é somente para casos de emergência, de hipertensão, não. Receitado somente para pacientes que não conseguem engolir, palavrinha somente mais uma vez, e também não, né? Muitas vezes a gente pode estar em uma situação de emergência, um paciente, vamos lá, por exemplo, do captopril mesmo. Um paciente que consegue engolir, consegue deglutir, tá tudo direitinho, mas ele tá com um pico pressórico acima do esperado, acima do normal.
E aí, se a gente desse uma losartano, exemplo, que também é um antihipertensivo, ele conseguiria deglutir, mas o tempo de absorção dessa medicação seria muito grande. Então, aquele paciente, ele consegue sim deglutir, mas como a gente está esperando uma resposta rápida do fármaco, a gente fez a opção pela administração através da via sublingual, certo? Então, não é somente para pacientes que estão sem deglutir. Essa quarta questão, algumas poucas pessoas erraram, mas tenho certeza que foi somente por falta de atenção. É uma questão de verdadeiro ou falso, basta você analisar a afirmação que eu fiz e tá bem facinho. Olha o que é que eu digo. A administração de medicamentos é uma das atividades mais sérias e de menor responsabilidade da enfermagem. A gente já pontuou que a administração de medicamentos é uma das funções quase que exclusivas da equipe de enfermagem, né? Que a gente recebe a prescrição médica, mas realmente é a enfermagem que faz aquele acompanhamento de uma forma integral. É a enfermagem que acompanha o paciente de uma forma exclusiva, de uma forma rotineira, que avalia o paciente de uma forma holística. Toda aquela historinha bem bonitinha que a gente já sabe. E aí sim, né, se a gente está lidando com vidas, a gente tem que essa é uma das responsabilidades mais importantes, mais sérias e que exige um maior conhecimento e um maior comprometimento da equipe de enfermagem. Mas ela não é de menor responsabilidade. Foi isso que eu coloquei para confundir a cabecinha de vocês, né? Principalmente para quem costuma ler rápido, que não se atenta a esses detalhes, ó. É uma das atividades mais sérias? Sim, mas é de menor responsabilidade da equipe de enfermagem? Não, né? Então, essa afirmativa que eu fiz, ela tá falsa, certo? Aqui eu trago um conceito de uma das terminologias que a gente utilizou, né? Aquelas terminologias que a gente viu lá na nossa primeira aulinha. E aí você lê a afirmação que eu dei sobre a terminologia, né, o conceito, e você marcaria. Então, lá, segundo as terminologias estudadas, a que possui o seguinte conceito é a ou é o, a quantidade de fármaco a ser administrada em um indivíduo que possui certo peso. Se a gente está falando de quantidade, de quantitativo, de mensuração, meu povo, só pode ser o quê? A dosagem daquela medicação. E eu ainda coloquei, ó, através da avaliação do peso. Lembram que eu falei que a gente tem que prestar atenção na dosagem, senão vai ser uma superdosagem para o paciente. E quando a gente lida com crianças ou com idosos, eu falei que o peso também é um fator muito importante. Então, pronto, quando a gente fala de quantidade de medicação, quando a gente fala de preocupação com o peso, mensuração de peso, mensuração da capacidade corporal, quando vocês verem algumas situações desse tipo, então vai estar relacionado com a dosagem, com a dose da medicação a ser administrada, certo? Acredito que todo mundo acertou, essa daí tava bem facinha, né? A sexta questão eu trago mais uma afirmativa relacionada ao cheque de medicação, né, na prescriçãozinha do médico. A gente já viu que a equipe de enfermagem recebe a prescrição do médico, a equipe de enfermagem acompanha se realmente é o nome correto do paciente, se a via da administração também está correta, enfim, se está tudo direitinho. E aí, posterior, na verdade, à administração da medicação ainda é de competência da pessoa, né, da equipe de enfermagem que realizou tal procedimento, fazer o cheque daquela medicação, para que a equipe seguinte, ela saiba como dar continuidade àquela prescrição médica. E aí, a gente viu que a gente pode fazer o chequezinho, que é aquele certinho, quando a gente faz a medicação. E a gente pode fazer o bolus, que é um círculozinho na medicação, quando a gente não faz por algum motivo interno, né, hospitalar, por exemplo, tem uma prescrição de um medicamento X, mas está faltando aquele medicamento no hospital. Então, você vai circular, que isso dá uma ideia que você não fez a medicação. Como você também faz esse círculo quando você, no meio de um plantão, percebe que esqueceu a medicação do paciente.
Só que a cor desse círculo, ela vai ser também diferente, certo? Vamos lá aqui ver o que é que a afirmativa me diz. Faz parte dos cuidados de enfermagem na administração de medicamentos checar o horário do medicamento administrado durante o dia com caneta azul e durante a noite com caneta vermelha. Isso daqui eu passei para vocês, né, que é quase protocolado em todos os hospitais, né, rotina, que a equipe da manhã e da tarde, a equipe diurna, ela utiliza a caneta de cor azul e a equipe noturna utiliza a caneta de cor vermelha. Essa questão, ela já vem sendo pontuada, né, já vem sendo discutida, porém ainda faz parte de algumas rotinas e de alguns protocolos hospitalares. Então, quando vocês forem trabalhar, percebam, né, perguntem qual é o protocolo institucional frente à cor da caneta que o hospital que vocês vão estar trabalhando adota, tá? Ainda tem isso. E aí sim, né, durante o dia tá correta a afirmação que durante o dia é canetinha azul e durante a noite canetinha vermelha, tá? Não que seja uma via de regra. Mais uma vez, vai depender de como o hospital maneja a equipe, de quais são as regras hospitalares e internas daquela unidade. Certo? E aí, dando continuidade nessa coloraçãozinha de caneta, a 7ª questão vai retratar o esquecimento de um técnico de enfermagem frente a uma medicação que ele deveria ter realizado no paciente. Então, vamos lá. Em um plantão muito agitado, o técnico de enfermagem percebe que esqueceu de administrar uma das medicações de seu paciente. O que este deverá fazer? Primeira opção, administrar a medicação independente do intervalo entre a prescrição e o esquecimento? Não, né? Por mais que, infelizmente, isso acabe acontecendo, né, devido àquela cultura punitiva que o técnico de enfermagem acaba tendo medo, se eu não fizer a medicação, se eu disser que eu esqueci, vão me notificar, vão me punir, a minha enfermeira vai brigar comigo, o coordenador do setor vai me dar uma suspensão. Enfim, devido a essa cultura punitiva, o técnico acaba realizando a medicação independente do horário entre o esquecimento e a prescrição. Porém, isso é errado, certo? Não aprendam isso e não façam isso. Porque, posterior a isso, já tem uma sequência de medicações que o paciente está recebendo da mesma forma, certo? Checar um horário mesmo sem realizar? Não, jamais, 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 viu? Por favor, não façam isso. Circular o horário de azul para indicar o esquecimento ou circular o horário de vermelho para indicar o esquecimento. Então, vamos lá pontuar as coresinhas, né? A gente tem que o círculo da medicação na cor azul é para indicar a não realização da medicação, mas devido a algum problema interno hospitalar. O exemplo que eu citei, quando não tem a medicação no hospital, tá em falta, você vai circular, isso quer dizer que você não fez. Mas se você circula em azul, a equipe sabe que você não fez devido a algum problema interno hospitalar. E aí você ainda vai fazer o seu registrozinho de enfermagem e vai explicar o porquê que você não realizou a medicação. Mas se você esquece, né, se realmente o plantão estava muito agitado, enfim, se por algum motivo você deixou de fazer a medicação por esquecimento, você vai circular essa medicação na cor vermelha. Isso indica atenção, isso indica esquecimento do profissional, certo? Então, a opçãozinha aqui realmente seria a última, né? Circular o horário de vermelho para indicar o esquecimento, ok? A 8ª e a 9ª questão, ela nos traz vias de administração mais uma vez. A 8ª, ela me diz como administrar a medicação e pergunta qual é essa via. Então, vamos lá. A aplicação de medicamento na pele, sob forma de pomada, creme ou adesivo, faz parte de qual via de administração? Se eu estou aplicando o medicamento na pele do paciente, né, sob a pele, qual é a via de administração? É a oral? Não.
A oral é a via de administração onde o paciente recebe a medicação pela boca. Retal, a via de administração onde o paciente recebe a medicação pelo reto. Atópica, sim, é nosso gabarito correto, é a via de administração sob a pele. E a gástrica é quando o paciente ele recebe a medicação diretamente na sua parede gástrica, que já vai diretamente para a absorção, por meio daquelas sondas que são colocadas de forma cirúrgica, que eu citei para vocês, que pode ser por uma gastrostomia, que é o GTT, ou uma jejunostomia, certo? Quando o paciente ele não responde mais à utilização de sondas, quando o paciente ele não consegue deglutir a medicação, quando sua absorção oral ela realmente está comprometida. Nesse caso, sob a pele, a gente fala de via de administração por meio tópico. E aí, a nona questão, a via de administração mais segura, mais conveniente e de menor custo é a gente pontuou a importância das vias de administração, a gente viu as vantagens e as desvantagens. Onde a gente viu que a via mais fácil para a gente estar administrando uma medicação é a via oral, através da boca, é uma via segura, onde a gente realmente tem segurança de que o paciente vai fazer o uso da medicação na via correta, né? Não tem como a gente errar a via de administração oral. É aquela via que a gente faz a supervisão, que a gente realmente verifica e faz a averiguação de que o paciente engoliu a medicação que a gente colocou para ele. É a via mais conveniente porque você tá, um exemplo, num plantão muito agitado, e aí se você fosse ter que preparar ainda a medicação, isso iria retardar ainda mais o seu tempo lá naquele plantão que você tá. Isso agiliza também a nossa forma de assistência prestada. E a de menor custo, incontestavelmente, a gente tem aí as indústrias farmacêuticas que não param, a gente tem farmácia quase que em toda esquina, em todos os municípios. Isso mostra que a relação custo-benefício é muito boa. Muitas pessoas, se não todas, já conseguem ter acesso a essa medicação por essa via, certo? Então, sim, via oral, incontestavelmente, a via de menor custo, mais segura e mais conveniente. E a nossa última questão, a gente pontuou, todas as vias de administração e uma delas foi o quê? A via retal. E aí, a gente viu que o paciente deve ficar em uma posição que vai facilitar essa administração por essa via, vai facilitar tanto para o paciente, relacionado ao seu constrangimento, relacionado ao tempo, relacionado ao processo doloroso, como também facilita para a equipe de enfermagem que vai estar realizando essa administração. E aí isso, eu até pontuei para vocês que isso deveria estar bem fresquinho na cabeça de vocês na disciplina de cirúrgica. E mesmo assim tinha no slidezinho, a gente pontuou no slide, só que no slide tinha em outra forma, mas eu falei. Algumas pessoas acertaram, porém outras erraram. Vamos lá. Para a administração de medicação no paciente por via retal, a posição indicada para a realização do procedimento é a gente viu que a posição recomendada para o paciente no slide tem que é a posição SISM, que é aquele SI-SM. Essa posição está relacionada a decúbito lateral esquerdo. No slide tem um nomezinho científico. A professora falou, quando estava pontuando o slide, decúbito lateral esquerdo. E vocês já viram a disciplina de cirúrgica, certo? Então não esqueçam. Posição litotômica é aquela posição ginecológica, a posição onde as mulheres colocam as perninhas uma em cada perneira, para realmente a região vaginal ficar em uma melhor visualização. Decúbito lateral direito não se aplica nesses casos de administração por via retal. Decúbito lateral esquerdo é o nosso gabarito, opçãozinha C. E decúbito dorsal não dá jamais, Decúbito dorsal é aquela posição que o paciente fica com a cabecinha para cima. E aí a visualização da região anal seria quase que zero, certo? Então, isso impossibilitaria demais a visualização do profissional que iria estar realizando essa medicação por essa via, ok? Então, a gente pontuou, as 10 questõezinhas
quando a professora corrige, né, todo mundo percebe que é fácil, ai, é mesmo, né, ai, como é que eu erro essa questão? Mas realmente a prova tava bem facinha e de uma forma geral foi muito boas notas, tá?